Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo à nossa igreja aqui em Aveiro e a mais um sábado de louvor, um sábado de gratidão e, sobretudo, um sábado para podermos estar com a mente focada naquele que é o nosso Criador e que é também o nosso Salvador e o nosso mantenedor. Obrigada por nos ter escolhido para então estar connosco na reflexão e na recapitulação desta escola sabatina. E como habitualmente tenho aqui ao meu lado o Manuel Cordeiro também, que nos vai ajudar nesta reflexão sobre o tema da lição número 4 deste primeiro trimestre de 2023. E como não poderia deixar de ser, nós gostaríamos de o convidar a poder juntar-se a nós em oração, para podermos pedir a presença e a sabedoria de Deus para aquilo que vamos estudar e na abertura da sua palavra. Por isso, se assim o desejar, vamos orar. Poderoso, excelso e santo Deus que estás nos céus, damos-te graças, Senhor, porque ao longo desta semana Tu nos ajudaste e mais uma vez nos permitiste aprender mais da Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque Tu continuas a cada dia que passa, a cada segundo que nos permites respirar, a dar-nos mais uma oportunidade para compreendermos qual é a Tua verdade, verdade essa que nos permite aproximar de Ti em adoração e também uns dos outros. Senhor, que ao abrirmos agora a Tua palavra para podermos recapitular a lição desta semana, Tu nos dês entendimento, Senhor, e nos dês humildade também e sentido de aprendizagem, de assimilação, para podermos compreender aquilo que Tu bondosamente nos fizeste chegar. E àqueles meus amigos e queridos irmãos que do outro lado da câmara nos assistem, ó Pai, que Tu possas também tocar com o Teu Santo e Bom Espírito, para que também eles se sintam acarinhados, abraçados por Ti. Sabemos que Tu o fazes, Senhor, mas nós ousamos suplicar esta graça também para os nossos queridos. Tudo isto nós Te bondosamente pedimos, agradecemos, sabendo que nada somos, que precisamos muito de Ti, Senhor, na nossa vida para podermos continuar a caminhada até à Canaã celestial. Em nome de Jesus. Amém. Ora, então nós estamos então na lição número 4. Na semana passada tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho acerca dos dízimos. E esta semana temos aqui uma outra perspectiva daquilo que é também ser mordomo do nosso Deus. E que são as ofertas para Jesus, que é então o título desta nossa lição. E eu começaria exatamente aqui por podermos explanar um pouquinho do verso áureo, porque eu já conhecia este versículo, mas não o tinha encarado da forma como esta semana o pude encarar. E quando aqui o salmista pergunta o que é que eu vou dar ao meu Senhor por tudo aquilo que Ele me fez, eu dividi este versículo aqui em três partes. Não sei se concordarás comigo, mas dividiu assim. E ele diz que a primeira coisa que eu devo fazer é tomar o cálice da salvação. A segunda, invocar o nome do Senhor. E a terceira, eu vou pagar os meus votos ao Senhor. Então, eu creio que aquilo que este verso e a intenção do autor desta lição nos quis chamar a atenção é para o facto de que, em primeiro lugar, antes de eu ofertar, eu tenho que aceitar de graça a salvação em Cristo Jesus. Se eu não aceitar Jesus como meu Salvador, de nada vale aquilo que eu vou dar, mesmo que seja de forma voluntária. E depois, é quando eu aceito Jesus como meu Salvador pessoal, o que é que eu vou, por consequência e de forma automática, eu vou querer fazer? Eu vou querer invocá-lo, ou seja, eu vou querer adorar este Deus. E a lição desta semana fala exatamente sobre isto, que as ofertas são uma forma de adoração, individual e coletiva também. E depois, então sim, eu vou perceber que ao adorar, entre muitas das formas que eu posso adorar a Deus, o meu Deus, aquele que me salvou, então aí sim eu vou naturalmente obedecer àquilo que me é pedido e eu vou de forma
voluntária e de forma alegre, então eu vou obedecer à sua lei e eu vou querer ofertar, eu vou querer então dar não apenas a minha mente, o meu corpo como mordomo de Deus, mas eu vou também querer colocar ao serviço de Deus também os meus talentos e também as posses que Ele me concede. E eu creio que isto é fundamental, é uma premissa fundamental para nós percebermos toda esta questão das ofertas que nós falamos esta semana. E depois uma outra questão aqui também que eu considerei quando estava aqui a pensar e a estudar a lição, é de que, na verdade, este espírito de liberalidade, ou seja, este espírito esta vontade, este desejo de podermos dar a Deus um pouco daquilo que Ele também a nós nos dá, consoante as bênçãos que nós recebemos, não é mais do que o Espírito do céu. E esta também é uma expressão da Sra. White, que diz isto mesmo. Porquê? Porque, na verdade, se nós pensarmos bem, e contrariamente àquela que é a natureza humana e da sociedade atual, em que o Espírito é para mim, não é? Eu olhar primeiro para o meu umbigo, é eu adquirir. Ora, o Espírito do céu é exatamente o quê? É dar. E o expoente máximo desta liberalidade, o expoente máximo desta dádiva, desta oferta, foi o sacrifício de Jesus no Calvário. Então, se nós queremos ser seus mordomos fiéis, nós temos que fazer isto, temos que seguir o seu exemplo e temos que fazer exatamente isto. E uma forma de o fazermos serão as ofertas que o Senhor nos pede para trazermos à sua casa. Exato. E aqui, neste versório, só ficou a faltar a referência que é: eu pagarei os meus votos ao Senhor agora, é o agora, e na presença de todo o seu povo, ou seja, na Igreja. Na Igreja. Este é o aspecto que é fundamental e que abre para o resto da lição que nós vamos conversar, que é: eu não vou planear fazer uma oferta em 2050, quando o meu coração está convicto, eu tomo o cálice da salvação, como tu disseste, eu aceito aquilo que Jesus fez por mim, eu invoco o seu nome, eu vou louvá-lo e eu vou ofertar agora. Eu vou assumir os meus compromissos agora, na presença do povo. E este é o aspecto que é fantástico. Lembramos sempre, em várias épocas, quando em Deuteronômio por várias vezes diz: se hoje ouvires a minha voz, e então o desafio que aqui está é este também. Ok, vamos invocar, mas vamos assumir os compromissos. E eu gosto muito desta parte do pagarei os meus votos, como na lição 3 tem o contrato do dízimo, que é um contrato, e os votos podem ser também um contrato. Eu posso muito bem assumir um contrato com Deus, que se Ele me ajudar a concluir o curso que eu mais desejava, se isso acontecer, eu tenho uma oferta específica. Esse é um voto. E se isso acontecer, eu devo cumprir a minha parte, porque então Deus já cumpriu a sua parte. Até porque nós, há umas semanas atrás, falámos da questão da aliança, exato, não é? E o trazer ofertas ao Senhor, aqui e agora, este compromisso que tu estavas a falar, eles fazem parte desta aliança, deste contrato, desta promessa que eu faço com o meu Deus, com o meu Salvador, com aquele que me remiu, sendo certo que esta aliança ela inclui requisitos da minha parte, mas ela inclui também bênçãos. E muitas vezes nós esquecemos, ou quem eventualmente não está ainda sensibilizado para isto, esquece de que quando nós não ofertamos, quando nós não dizimamos, nós estamos a privar nós próprios de bênçãos que o Senhor promete na sua palavra que cairão sobre nós de forma abundante, não é? E é por isso que a Sra. White também nos adverte e também nos ensina, àqueles que são pais, a podermos ensinar as crianças desde pequeninas a também poderem estar atentas, predispostas para esta questão, tanto dos dízimos como das ofertas, e a poderem fazer também elas um plano, semanal até,
exatamente para que esta tal liberalidade que eu dizia, que é o Espírito do céu, que é a natureza, que faz parte da natureza e da essência de Deus, que possa começar a fazer parte também delas e do seu crescimento, desde pequenas. Este é o aspecto fantástico e é claro que é assim, a lição 3 é a lição 3 e já lá vai. Mas quase não dá para dissociar, não é? Mas só é dissociável num ponto único apenas. É que o valor, a percentagem dos dízimos, em bom rigor, é aquele. E como ao estudar a lição se percebeu, é como a oferta de primícias. Eu não devo fazer contas para o resto do mês e depois ainda ir pensar se realmente eu tenho margem de manobra para ofertar ou devolver este dízimo ou não. Aqui na lição desta semana nós vemos outra dimensão. Depois de passada aquele tipo de ofertas, que é uma oferta muito específica e com um fim também muito específico, que já estudámos a semana passada, agora temos uma outra tipologia de ofertas, que está completamente à parte, que é todo o tipo de ofertas de gratidão. Se calhar nós poderíamos colocar o dízimo mais na vertente da parte da aliança, no contrato de confiança e obediência que Deus nos pede, como sinal de obediência e de confiança absoluta, eu devolvo o meu dízimo. Ponto. Mas, além disso, tem todo o tipo de gratidão e louvor, como tu dizias há bem pouco e bem, que é associada à oração, está a forma de ofertar, que já agora, pegando já na frase inspirada de domingo, esta é a única maneira que nos é possível manifestar a nossa gratidão e o nosso amor a Deus. E não proveu outra, Deus. A nossa forma de ofertar é a única forma que Deus nos colocou à disposição de nós demonstrarmos a nossa gratidão. E assim, fazendo já um intercâmbio entre o texto de sábado à tarde e de domingo, eu não ofereço para aplacar a ira de Deus, para aplacar para o comprar. Não. Tudo é uma oferta de gratidão. Não é para que Deus venha a fazer, é ao contrário. É porque Deus já fez. E aqui eu volto, e já te dou a palavra, volto então ao verso áureo. Pagarei os meus votos. Quando é que os votos acontecem? Quando algo já aconteceu. Quando o Senhor já abençoou. Deixa-me só dizer que também há aqui uma outra particularidade que me parece importante registar. É que, na verdade, Deus não precisa das nossas... Em rigor, Deus não precisa das nossas ofertas, Deus não precisa do ouro, da prata, digamos assim, que nós trazemos à Igreja. Mas a questão então que nós temos que colocar é porquê que Deus então ainda... Porquê que nós o devemos fazer? Se Deus em rigor não precisa. É porque Deus nos dá, através desta possibilidade de dar, a possibilidade também de sermos seus parceiros, ou digamos assim, de cooperarmos na obra que existe a fazer, particularmente em favor daqueles que mais precisam. E as maiores bênçãos são para nós, porque a Sra. White também refere que as igrejas que mais dão, as igrejas que mais espírito de doação e de liberalidade têm, são aquelas também que mais vida espiritual apresentam, não é? Porquê? E a lição também mais à frente nos leva a considerar esse ponto, é que a possibilidade que nós temos de ofertar foi um meio também que Deus encontrou para combater a avareza, o egoísmo a que o ser humano está votado. Então, quando nós damos, nós estamos mais preocupados com os outros, com a obra de Deus, do que connosco próprios. E isto é um privilégio que nós devíamos também assumir, ok? A lição faz referência a estes aspectos. E um detalhe que, se nós conhecermos a história da Igreja primitiva em Jerusalém, percebemos que algumas pessoas abastadas, como José de Arimateia e Nicodemos,
suportaram com as suas posses a igreja. E quando se diz a igreja, não é uma estrutura, não é um edifício. Era o apoio para prover alimento para todas aquelas pessoas. E na medida em que eles disponibilizavam os seus bens, mais se sentiam abençoados por Deus e mais desejo tinham de continuar a apoiar e a participar. Vemos também aqui, não numa dimensão económica, ok? Mas vemos que, na medida em que cada discípulo se converteu, o Senhor disse, segue-me. E há apenas a conversão e a libertação do endemoniado do outro lado do mar da Galileia, que ele decide, depois de salvo, querer colocar tudo à disposição de Jesus. Ele disse, deixa-me ir contigo. E Jesus diz-lhe, eu preciso de ti aqui. Porque as pessoas conheceram-te antes de seres possuído, conheceram-te durante seres possuído, e agora sim, eles precisam de te conhecer após seres liberto. E aqui tu vais dar o teu testemunho. Ok? E nós não sabemos a história, saberemos um dia, se calhar depois no céu, mas eu acredito que ele tenha empregue todo o seu recurso e toda a sua disposição em poder testemunhar das 3 fases da sua vida, em particular após a libertação que apagava completamente toda a sua história antes. E é aqui que nós pensamos que quando eu tomo o cálice da salvação, a gratidão que vai fervilhar dentro de mim será de uma tal potência que o meu interesse e o meu foco é a gratidão que eu vou ter a Jesus. E então, se eu sou cristão e eu quero fazer aquilo que Jesus fez, eu vou tentar colaborar na medida do possível nesta obra. Naquela que está diretamente ao meu alcance e naquela que não está diretamente ao meu alcance, mas pode ser ajudada através da minha forma de ofertas. E então eu quero ofertar porque eu quero que mais pessoas conheçam com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo, com a mesma capacidade de louvor, estes benefícios de que eu já tomei parte. Isso que tu estás a dizer não é mais do que aquilo que na lição de domingo que deve servir de motivação, de fundamento para o nosso ofertar e para o nosso dar. E a lição também fala, não apenas aqui, mas também depois mais à frente, que na verdade as ofertas não são mais do que uma forma de amar a Deus e ao próximo. É o resumo de toda a lei de Deus. Então, qual é a base, qual é a motivação, qual é a razão para eu poder dar? 2. No meu entender, e creio que a lição faz isso mesmo, nesta referência. Primeiro, a minha motivação está assente na adoração que eu quero prestar e na gratidão, conforme tu também disseste há bocadinho, por tudo aquilo que o Senhor tem feito para comigo. Deus é bom para comigo. Há um versículo que eu gosto muito, que está em Lamentações de Jeremias, que é aquele que diz que as misericórdias do Senhor são a razão para eu poder a cada dia estar vivo e poder respirar. E se eu pensar, mesmo que, apesar de todos os problemas, é certo, mas que Deus é o meu Criador, Deus é o mantenedor, Deus é o meu Salvador, então eu estou grata por isso e essa é a primeira razão pela qual eu devo ofertar. E não esqueçamos que quando um dos grandes exemplos também de doação e de liberalidade foi com o povo de Israel. E pensa que quando foi para construir o tabernáculo, eles depois de terem saído do Egito, eles na condição de escravos, eles não traziam, pouco ou nada traziam, não é? Mas foi-lhes pedido que trouxessem ofertas para a construção daquele tabernáculo. E realmente não há muitos exemplos na história que nos mostrem o quão gratos os israelitas estavam por aquilo que Deus fez por eles, ao cuidar deles, não apenas enquanto estavam no Egito, mas também depois na caminhada, no deserto. E a verdade é que não foi precisa muita insistência, ou eu diria praticamente nenhuma insistência da parte
de Moisés para que eles trouxessem, e houve até necessidade de, a certa altura, os mandar parar, porque alto lá já chega, já temos coisas a mais, não é? Não foi preciso... E repara, muitas vezes, infelizmente, é isto que nós vemos às vezes na igreja, não é? Que às vezes para determinados projetos temos que insistir, pedir, quando isso não devia acontecer. E nós temos aqui neste exemplo dos israelitas isto mesmo. Não, já chega, parem, porque não é preciso mais. E porquê é que eles fizeram isto? Porque eles estavam gratos a Deus, por aquilo que Deus tinha feito por eles. E esta era uma forma de mostrar esta gratidão para com o Senhor. Agora, e se me permitires, nesta continuidade, era tão importante para os casais e os adultos, como era, que tu já fazias referência há pouco, como pedagogicamente para os mais pequeninos, que ali estavam, ver a alegria com que foi feita esta entrega. E enquanto estavas a falar, eu estava-me a recordar uma vez que lá em casa nós tínhamos algumas peças metálicas para enviar para a sucata, e o senhor que veio lá fazer a recolha tinha dentro da carrinha 2 crianças. E eu recordo-me que as nossas filhas conversaram um pouco com estas crianças e a certa altura perceberam que elas nunca tinham comido ou raramente tinham comido iogurtes. E eu lembro-me que, primeiramente, uma delas veio ter comigo e perguntou-me se podia dar um iogurte a cada uma delas. Eu disse claro que sim. E então elas foram as duas e estavam as duas a cochichar, e eu estava a ajudar o senhor a carregar as coisas para dentro do carro, e elas levaram e entregaram, e só depois no fim é que elas disseram: "Oh papá, nós depois não te perguntámos, mas nós não demos 2 iogurtes, nós demos 4. Porque achámos que depois de provar o primeiro, como nós temos tantos e porque nós comemos iogurtes todos os dias, achámos que era pena então dar só um iogurte a cada um daqueles meninos e eles não voltarem, não sabemos quando iriam voltar a comer." E isto na altura deu-me uma satisfação enorme, porque reflete precisamente esta questão, que é pelo facto de estarem agradecidas no mais simples, e aqui é aquilo que nós podemos agradecer a Deus no mais simples ou naquilo que parece mais insignificante. Mas nós percebemos aqui ao longo da Escritura que a intenção com que o simples é dado fica registado. Certo. Para memória, não é? O futuro é a expressão. Como as 2 moedinhas que se fala mais à frente daquela viúva pobre que não tinha mais nada. E este é o facto que nós podemos educar e devemos manter esta preocupação também com os nossos filhos. É a intenção com que nós damos. O prazer e a satisfação que é transmitida por essa mesma dádiva perante os nossos amigos e os nossos irmãos, ela deve ser mantida. E uma vez que é a única forma que nós temos de demonstrar, e depois aqui demonstra precisamente no final, que é segundo propôs no seu coração. E o porquê deste aspecto? Este aspecto é aquilo que eu sei que é o correto que eu devo fazer. Porque Caim, não vem na lição, mas eu estava-me a lembrar, porque Caim também propôs dar ao Senhor aquilo que estava no seu coração e a oferta dele foi rejeitada. Não foi? Portanto, temos que perceber aqui que quando nós ofertamos, temos que o fazer de forma sincera, porque nós podemos trazer à Igreja, lá está aquilo que a lição de domingo aqui nos adverte, que não é para calar o Senhor, ou não é para, pronto, ok, para a minha consciência ficar tranquila, eu já dei, então agora já fiz a minha parte, pronto, já me posso ir descansado, não é? E não é isso que está aqui em causa. É o compromisso que eu assumi perante Deus. Exato. Quando eu estabeleci os meus votos, eu fiz o compromisso, e aqui é um aspecto importante, e ocorreu-me agora, e por isso não sei de cor onde é que se encontra na Bíblia. Mas diz-nos, e eu creio que se não for em Levítico, é em Deuteronômio, mas nem o marido pode anular o voto que a esposa estabeleceu para com o Senhor.
Isto é, o marido e a esposa são um. E na Bíblia e no Antigo Testamento, em que o homem sobre a esposa mandava quase tudo, mas o compromisso que ela tivesse tomado para com o Senhor era pessoal e não poderia existir o mínimo de interferência de outra pessoa humana neste processo. E nós vemos isto, por exemplo, no compromisso que Ana assume de oferecer o seu filho varão, em que Elcana não teve opinião. Aquilo foi um voto estabelecido por Ana. Elcana não tem opinião. Elcana apenas ouve o compromisso e apoia a sua esposa naquela decisão. E ponto final. E este é o aspecto que é fantástico. Agora, que porção para as ofertas? Cada um oferecerá na porção que possa dar. E eu volto a chamar a atenção. Não é que quer dar, que entende dar, é na proporção que possa dar. E aqui voltamos à questão que é uma relação de sinceridade entre mim e Deus. Porque aquilo que eu posso dar, Deus sabe. E eu não consigo nunca contra-argumentar com Deus. Diz, mas pronto, é só assim. Vemos a história que acontece no tempo apostólico, que um dos membros da igreja traz o resultado da venda de um campo e há um casal que decide também ofertar o valor desse mesmo campo, mas depois conversam entre si, porque se calhar aquilo rendeu mais do que estavam à espera, ou quê, e não entregam a totalidade. Mas o compromisso estava feito. O voto estava estabelecido. Olha, há aqui uma frase na lição de segunda-feira que diz que resume a resposta à pergunta que nos é feita, qual é a porção para nós ofertarmos, não é? E diz, de graça recebestes, de graça dai. As nossas ofertas contribuem para o desenvolvimento de um caráter semelhante ao de Cristo. Lá está, aquilo que eu falava no início. Se Deus, o Pai, ofertou o seu próprio Filho, não é? Este expoente máximo de dádiva, nós, semelhantemente e como seus mordomos, devemos seguir este mesmo exemplo. E depois há aqui uma coisa também que eu já enfatizei e que a lição continua também aqui a enfatizar. Que nós, desta forma, ao termos o nosso coração aberto para poder ofertar, nós transitamos, assim, do egoísmo para o amor. E quando eu li esta frase, eu pensei aqui em duas situações, dois episódios da Bíblia, onde mostram que o egoísmo dá sempre asneira, dá sempre mau resultado. Um desses exemplos que eu me lembrei foi na altura do profeta, depois dos judeus terem saído do cativeiro de Babilónia, quando foi para a reconstrução do templo, onde Ageu os chama a atenção porque eles acharam por bem não trazer, que não era ainda a altura para poderem reconstruir esse templo. E o profeta Ageu, e Deus fala através do profeta e pergunta-lhes, então vocês acham que é melhor vocês continuarem nas vossas casas do que darem primazia à reconstrução do templo onde Deus está? E por causa deste egoísmo da parte deles, desta retenção, porque no fundo eles retiveram aquilo que devia ser oferta para a obra de Deus, e durante algum tempo as bênçãos de Deus foram privadas e eles não tiveram, em termos de agricultura, de sementeiras, eles não tiveram os benefícios e as bênçãos que lhes teriam sido dadas se eles tivessem sido fiéis. Estavam prometidas em Deuteronômio. Exatamente. E depois lembrei-me aqui também de um outro episódio que tem a ver com o pecado de Acã quando foi da conquista de Jericó. Porque depois de Jericó ter sido derrubada pelo próprio Deus, houve a instrução de que eles fossem à cidade e recolhessem toda a riqueza, todo o ouro, toda a prata, que serviria também depois para trazer a Deus. E nós sabemos que Acã reteve uma parte daquilo que devia ser para Deus, ele reteve também, e sabemos o fim trágico
que ele teve em Josué, diz-nos, penso que é em Josué, sim, não me estou a enganar, que nos diz que, apesar de ele ter reconhecido este pecado, de ele ter reconhecido que também reteve parte da oferta que não era dele, era do Senhor, ele e a família foram apedrejados e foram queimados. Isto para dizer o quê? Que quando nós estamos a falar daquilo que não é nosso, daquilo que é de Deus, nós temos que levar isto muito a sério. Porque é a mesma coisa que, e penso que é na lição terça-feira que eu pensei nisso, que é, a Bíblia diz que minhas são as dízimas, da mesma forma, e a expressão que ele diz no sábado, lembra-te do meu sábado também. Então, há coisas que são do Senhor, que são dele, e nós não podemos... Não são negociáveis. Não são negociáveis, exatamente. E portanto, esta frase aqui que vinha na lição de segunda fez-me pensar efetivamente nisto. Do egoísmo para o amor, devemos estar preocupados com os outros e com a causa de Deus, como Cristo estava também. Porque acima de tudo, e como está aqui, Deus nos amou primeiro, porque deu o seu Filho unigênito de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Exatamente. Trazer oferta ao Senhor é um dever cristão com implicação espiritual e moral. Negligenciar isto é prejudicar-nos espiritualmente, talvez mais do que nos possamos aperceber. E este é o aspecto que, ao longo da história da vida da Igreja, que temos desde o Gênesis até ao Apocalipse, mas na nossa vivência enquanto Igreja, eu tenho-me apercebido de muitas pessoas que negligenciaram esta vertente. Racionalizaram, relativizaram e hoje não as encontramos mais nos bancos da Igreja. E qualquer situação é uma justificação para o abandono, quando estas pessoas, efetivamente, o grande problema está aqui. A sua fidelidade, não só no que diz respeito à lição 3, dízimos, mas ao seu compromisso, às suas ofertas de gratidão e aquilo que têm planeado dar, está colocado em causa. E porque está colocado em causa e porque não está assumido da forma correta, não podem, como tu disseste no tempo de Esdras, Neemias e de Ageu, as pessoas serem abençoadas na proporção em que desejavam, ainda que tivessem recebido uma manifestação de Deus de libertação do cativeiro da Babilónia, ou quando aconteceu antes com a nação do outro lado do reino, quando foram libertados pelos assírios. Não é possível receber as bênçãos se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar. E isso é uma das coisas que nós temos que ver, e já aconteceu, já foi um cheirinho disso na lição número 2, é reforçado na lição número 3, que é buscai a Deus em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deixa-me só ainda também dizer que esta semana li alguns livros onde a senhora White fala muito acerca desta questão da mordomia e das ofertas. E há uma frase que ela também diz que é séria também e que nos deve fazer pensar. Porque ela diz que as bênçãos temporais, ou seja, as bênçãos materiais e aquilo que nos é dado atualmente e hoje em dia, elas são-nos dadas, são-nos oferecidas para nos provar se nós estamos aptos ou não, preparados ou não para receber as riquezas espirituais, as riquezas vindouras. E então é algo em que nós devemos de facto pensar no que é que nós queremos para o nosso futuro. E aí entra o que está em Lucas 12:48, que diz: e a qualquer a quem muito for dado, muito se lhe pedirá. Uhum. É na medida daquilo que nos é concedido. E aqui eu queria chamar a atenção a quem nos acompanha e quem nos ouve, que é, temos que parar com a ideia que às vezes temos relacionado com o egoísmo, que foi o que aconteceu com o rei de Israel exatamente antes de ser tomado pela Babilónia. Quando vieram os embaixadores, eu consegui isto. E às vezes nós temos tendência de falar assim também.
esta é a minha casa, é o meu carro, é a minha profissão, é os meus filhos, não é nada meu. Tudo é-nos colocado, digamos, quase à consignação, à nossa disposição, como bênçãos. É claro que é assim, é claro que eu tenho que ter alguma participação para que o meu trabalho seja bem sucedido e os meus estudos também. Mas, em primeiro lugar, eu tenho que reconhecer que é graças a um Deus Criador que nos mantém, que nos permite simplesmente que exista o oxigênio na quantidade suficiente para que as minhas células estejam vivas, que eu tenha comida na mesa todos os dias para que os meus neurónios tenham a energia suficiente para eu poder fazer a aprendizagem, e tudo o resto é uma cadeia. Deixa-me só dizer também ainda uma coisa a respeito ao que estavas a dizer, que muitos há que por vezes racionalizam, não é? E arranjam 1001 argumentos para não dizimar ou para não depois dar de forma mais liberal. Mas na lição de sexta-feira também somos advertidos em relação a isto. Ainda que nós possamos pensar ou eventualmente saber ou confirmar que, porventura, as ofertas que nós damos, os recursos que nós consagramos ao Senhor, que possam vir a ser mal aplicados, de modo que não venham a preencher os fins que o ofertante tinha em vista. E quais são esses fins em vista? É a glória de Deus e a salvação das almas. Portanto, sempre a questão aqui, o amar a Deus e o próximo. Aqueles que fizeram o sacrifício em sinceridade de coração, com a única finalidade de glorificar a Deus, não perderão a sua recompensa. Então, aquilo que eu quero dizer é que não nos é permitido e não nos compete a nós ajuizarmos e arranjarmos como argumento este de que eu não vou ofertar porque, afinal de contas, se calhar as ofertas elas não serão bem encaminhadas, elas não serão bem geridas. O Senhor não nos permite, não é da nossa conta, não é nossa função fazer este juízo de valor. Porque a seu tempo... Não faz parte do nosso contrato. Não faz parte do nosso contrato, porque a seu tempo a justiça de Deus será feita, não é? Mas que nós não encontremos neste tipo de argumento razão alguma para nós não sermos fiéis, porque não é da nossa conta fazer isso. Já agora, e porque entramos quase na parte final, entre a sexta-feira que a Andrea já levantou a pontinha do véu e na quarta-feira que é Deus nota as nossas ofertas, é aqui que é o propósito. Na realidade, podemos voltar ao início, quando nós dissemos Deus não precisa das minhas ofertas para coisa nenhuma. Ele é o dono do universo. Ele é dono de toda a riqueza e todo o seu poder, e aquilo que eu não fizer, Ele, por uma pequena ordem, poderia colocar os seus anjos a fazerem todas essas funções. Mas na sua infinita misericórdia, para que eu me mantenha ativo e para que eu não me torne egoísta, como o mar morto, que recebe água de todo lado, mas não partilha com ninguém e então é morto, pela acumulação de íons acima do nível que seria compatível com a vida, então é necessário partilhar. E é necessário partilhar nestas dimensões, e a oferta é uma forma de partilhar também. Por exemplo, há uma coisa que eu reparei já em muitas igrejas, em várias, especialmente em Portugal e algumas no estrangeiro. Quando o diácono faz a oração sobre as ofertas, muitas das vezes ele pede uma bênção para quem vai administrar aquele dinheiro. Não é, se calhar, a parte mais importante da oração. A parte mais importante da oração é para as pessoas que acabaram de ofertar. Porque essas é que cumpriram os seus votos. Essas é que louvaram com a entrega das suas ofertas. E se calhar o mais importante que nós deveríamos ouvir aqui na igreja era uma oração e uma bênção, que ela não deixa de acontecer. Mas às vezes, quando se torna audível, fica mais claro na nossa mente que fique audível que a bênção maior é para o que ofertou.
e a razão pela qual a ofertou. Porque Jesus enaltece e diz que fica o registro daquela viúva para a posteridade, não pelo montante, mas pela percentagem. Sim, porque foi tudo. Ela deu tudo. Ela era pobre, porque podia dizer só viúva, não é o relato, mas não, diz viúva, pobre. Mas ainda assim, tudo aquilo que ela tinha, ela deu, e deu de forma alegre, de forma... Satisfeita. Ela não sabia o que ia acontecer a seguir. Exato. Mas estava feliz. Ela estava feliz e aqui a lição chama-nos a atenção para isso porque em seu coração ela sabia que estava a fazer aquilo que era pedido, ou aquilo que qualquer judeu e israelita lhes era pedido, que apoiassem a obra e suportassem o ministério Mas do sabes que templo. esta questão da alegria, da celebração, é muito importante também. E eu acho que ela também, retomando, estamos assim a pular um bocadinho, mas retornando aqui um pouquinho na lição de terça-feira, esta questão das ofertas em conta de adoração, elas são uma forma de adoração, por um lado individual, a minha relação, o meu pacto com Deus, conforme nós falámos também, mas quando nós olhamos para a história dos israelitas, fala-nos aqui de que eles deveriam trazer a devolução do dízimo e das ofertas, não era em qualquer momento, era em momentos de celebração conjunta. Ou seja, era na altura aqui de três grandes festas, não é? Que era a Páscoa, a festa depois do Pentecostes e também dos Tabernáculos. E todas estas festas, elas têm um significado muito importante, porque elas apontavam para, lá está, para o agradecimento por coisas que Deus tinha feito, não é? A festa, no caso da Páscoa, que os relembrava do poder libertador, de como Deus os tinha liberto do Egito, da mesma forma que hoje nós acreditamos que Deus, através do seu sangue derramado, nos liberta do pecado. Depois tinham também aqui a festa das colheitas ou do Pentecostes, em que nos permitia lembrar aos israelitas de quão Deus era bom no que respeita às colheitas, não é, aos campos que eles podiam, e à fartura de alimentos que eles tinham, e depois também o Deus enquanto Deus protetor, que os protegeu de tudo aquilo toda a caminhada no deserto, e isto com relação à festa dos tabernáculos ou das cabanas. Isto para dizer o quê? Que o momento da oferta também deve ser um momento, da mesma forma que a viúva o fez com satisfação e com alegria. Estes três momentos em que os israelitas vinham e traziam em conjunto estas ofertas para Deus, porque eles não lhes era permitido aparecer vazios, ou seja, sem nada, não é? Era um momento de alegria e de entusiasmo. E isto é importante porque nós não devemos, quando damos ofertas, não devemos ficar com o sentimento de que, e tu disseste isso no início, de que pensar se agora o que eu vou dar me vai fazer falta depois para o resto do mês. Não. Eu devo fazer não apenas porque é uma forma de adoração, mas é uma forma de adoração coletiva na igreja e deve ser um momento de alegria, de festa, de celebração por aquilo que Deus fez por mim, porque da mesma forma que eu estou grata, os meus irmãos também o estarão. E, portanto, é uma festa conjunta, não é uma festa de tristeza, ai, coitadinho de mim... E agora como é que vai ser, não é? E isto também nos deve fazer refletir quando damos as ofertas para Deus e as trazemos à casa do tesouro. E eu achei uma coisa extraordinária que, por acaso, não imaginava que o autor fizesse referência a isto, mas ainda na lição de terça-feira, porque está a falar destas ofertas, ele diz que não importa se nós trazemos o cheque ou em dinheiro no envelope para ofertar ou se o fazemos por forma de transferência. Não é isso que está em causa. O que está em causa é o motivo porque eu o faço e a razão porque eu o ofereço na minha relação de agradecimento para com Deus e de louvor para com Deus. E esse é que é o aspecto porque em alguns momentos algumas pessoas tentam argumentar que à casa do tesouro teríamos que trazer aqui para que esse dinheiro possa ser abençoado.
mas aqui o autor da lição está-nos precisamente a chamar a atenção. É o fundo de igreja, e o fundo de igreja não está aqui na igreja. Hoje em dia não temos um cofre aqui, é colocado no banco, mas o que importa é que esse valor seja transferido. E obviamente ao sábado, quando nós, e isto tornou-se ainda mais comum durante esta pandemia, que procuramos libertar-nos, mas que não acontece tão facilmente, que algumas pessoas não se sentiam tão abençoadas porque não traziam fisicamente o dinheiro para o saco, colocar no saco das ofertas. E eu achei interessante que aqui o autor eliba esse peso que algumas pessoas possam ter, porque nos tempos atuais o que interessa é o contributo que nós estamos a dar e como fielmente estamos a fazer a nossa entrega destas mesmas ofertas. E quase a terminar, eu queria só chamar a atenção para a parte da lição de quinta-feira, que nos fala de projetos especiais e a doação no jarro grande, que é a comparação interessantíssima que é feita aqui, que o dinheiro corrente que nós vamos recebendo do nosso ordenado, etc., representa 9 ou 10% do nosso património total, comparativamente com a nossa casa, com a mobília, com o seu recheio, etc, etc, etc. E há momentos que pode haver necessidade, como já aconteceu na igreja primitiva e aconteceu no tempo dos valdenses e no tempo do Wycliffe e outros heróis da fé, em que as necessidades possam ir além da mera oferta do referente ao nosso vencimento. Como aconteceu na igreja primitiva, algumas pessoas prescindiram das suas propriedades para que essa verba suportasse o esforço evangelístico, não só de Paulo e de Pedro e dos outros apóstolos fora, mas suportasse as necessidades dos membros que estavam em Jerusalém para que suprisse a alimentação. E foi nesta altura que surgiu o diaconato, porque nesta preocupação de suprir as necessidades de todos, algumas das viúvas helénicas, gregas, não estavam a ser igualmente suprimidas como as judias. E então se prepara para que haja atenção e surgem então os diáconos que estejam mais atentos às necessidades de todos e que façam esta distribuição equitativa. E entra aqui a história de Maria, que ao colocar no seu propósito de perfumar a cabeça e os pés de Jesus, com este perfume que equivalia a um ano de salário, a um ano de salário, dinheiros, não é? Sendo ela uma mulher sem grande provisão, porque isto, quando diz 300 denários é um ano de salário, mas era de um homem, ok? Para uma mulher conseguir 300 denários provavelmente precisaria de 2 ou 3 anos, não faço ideia, porque se nós hoje ainda entendemos que nos vencimentos as mulheres podem estar desfavorecidas face aos vencimentos dos homens, em que aqui é uma percentagem de uma diminuição de 10 ou 15%, não sei exatamente o valor em rigor, porque também não é esse o propósito hoje, mas naquela altura as mulheres às vezes não chegavam a ganhar metade pelo mesmo tipo de trabalho por um dia de trabalho. E esta mulher entende, pela gratidão daquilo que Jesus já tinha feito por ela e pela sua família, ter este gesto. E nós vemos aqui mais uma vez que Jesus vai, de forma estrondosa, calar as pessoas que aparentemente, falando com muita eloquência e com muita sabedoria e com muito propósito e aparente preocupação pelos pobres, Jesus vai calá-los. Olha, vocês, eu nunca vos vi fazer nada pelos pobres, porque é que estão a falar deles agora? Mas é assim, se estão preocupados com eles, depois de eu ir embora, vão continuar a ter pobres todo o tempo e podem continuar a ajudar. Agora, o que esta mulher fez vai ficar registado, mais uma vez. Vai ficar registado na história. Porque ela está a antecipar a unção do meu corpo, aquela que não chegou a acontecer. E é extraordinário nós vermos isto.
Porque quando Jesus morreu e foi retirado à pressa da cruz para ser depositado no sepulcro, as mulheres foram para casa, prepararam as coisas, mas entretanto começava o sábado e ficou lá tudo guardadinho para que no domingo então fossem colocar os perfumes e os enfaixamentos no próprio Jesus. Mas não chegou a acontecer, porque quando elas se abeiraram do sepulcro, Jesus já não estava lá. Jesus já tinha ressuscitado. Então, ele, sabendo deste propósito, ele chama precisamente a atenção. Esta mulher já está a fazer aquilo que não vai haver oportunidade de ser feito. Então ficou o registro. Muitas das vezes nós vamos ser chamados, não serão muitas vezes, se calhar a cada um de nós será uma ou duas vezes, mas ser chamados a dar uma participação acima, se calhar, dos valores que estamos habituados a contribuir, a prescindir, se calhar, por alguma razão, da nossa casa ou do nosso carro, seja voluntária, seja involuntariamente, porque se calhar vamos ter que fugir ou nos ter que deslocar, como já aconteceu no passado com todos aqueles que viviam nos países que deixaram de pertencer a Portugal, ou como acontece agora com os países invadidos na Síria, na Etiópia, na Ucrânia e em outros locais do mundo, e utilizar essas verbas para apoiar outros irmãos em dificuldade. E então fala-nos aqui, o autor desta lição chama a atenção que este tipo de oferta é registada. E é registada porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Agora, se eu mantiver apenas com o egoísmo de acautelar apenas, que não é mau, atenção, é claro que nós temos que fazer contas e temos que assegurar o bem-estar e a satisfação das necessidades básicas da nossa família. Ok? Mas, em todo o caso, chegará o momento em que é importante partilhar um pouquinho mais do que aquilo que nós estamos à espera. Eu terminaria, porque creio que já terminámos também o nosso tempo, com uma frase da Sra. White também. Quando nós pensarmos em encontrar uma série de argumentos para não dar, pensemos que o Senhor tem um propósito. E ela diz, tem uma frase que diz assim: as ofertas são o remédio de Deus para o egoísmo e para a avareza. E Deus conhece os perigos que nos rodeiam e protegeu-nos com meios para evitar a nossa ruína. Então, quando acharmos que vamos ficar mal porque vamos dispensar dinheiro, pensemos que aquilo que nós estamos a dar, nós vamos ser os primeiros beneficiados e vamos ser os primeiros a receber as bênçãos do Senhor para connosco. E da mesma forma que a viúva pobre deu tudo o que tinha, estas ofertas, não pensemos nelas apenas em dinheiro, e acho que isso também era importante aqui deixar dito, que nós às vezes damos apenas os restos ao nosso Deus. Não apenas a questão do dinheiro, mas às vezes também o nosso tempo, às vezes também o nosso estudo diário, e temos que seguir o exemplo desta viúva. E se fizermos isso, estamos a ser fiéis dispenseiros do Senhor e fiéis mordomos da sua causa também. E era este o desafio que nós deixávamos aqui para cada um de vocês que nos ouvem lá em casa. E está feito o resumo da lição. Resta-me apenas convidar quem nos acompanha desse lado a curvar as suas cabeças e vamos orar para terminar. Ó querido e bondoso Pai, que nos altos seus habitas, graças e louvores nós te damos porque tu, Senhor, és bom. E porque de todas as ricas bênçãos que tu, Senhor, diariamente e a cada momento nos concedes, pedes apenas a devolução e a entrega de uma pequena percentagem como forma de confiar em Ti e de cumprir a aliança que Tu estabeleceste connosco. E Te agradecemos ainda mais porque por cada minuto do nosso tempo ou por cada cêntimo das nossas ofertas, Tu tens preparado para cada um de nós ricas bênçãos e ricas promessas para o presente e para o futuro na Tua santa e divina companhia. Assim sendo, neste momento, ó Pai, aquilo que eu te peço é que se em nosso coração ainda existe alguma relutância, prova-nos.
ou predispõe-nos a provar-te, para que dessa forma, ao ser participantes de pouquinhas bênçãos, eu sinta vontade no meu coração de desafiar ainda mais e aumentar o meu compromisso para contigo e assim progressivamente ir desfrutando de cada vez mais bênçãos que tu colocas à nossa disposição se nós fielmente te servirmos. E é com este propósito que eu te peço uma bênção para todos aqueles que estão a partilhar connosco a recapitulação desta lição, para que, ainda que tenha decorrido já há um mês deste ano, possam reafirmar ou confirmar o seu compromisso para contigo e que possam fazer os seus votos, os seus desafios, para que na medida em que tu os abençoares, eles possam retribuir a ti os seus votos e trazer com alegria à casa do tesouro os bens que propuseram em seu coração oferecer-te. Amém. Isto é o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom sábado. Bom sábado e fique na nossa companhia já a seguir para o culto divino.